Espaço Aberto. Oferecimento ABCR, Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. Apresentação: Gustavo Mota. O tema desse bloco é proposto pelo nosso ouvinte guaibeiro, Bruno Halber, do bairro São Geraldo de Porto Alegre. Obrigado pela audiência, Bruno. Ele está perguntando, principalmente ao vereador, professor Garcia, mas aos demais integrantes da mesa, qual a posição que eles têm em relação ao projeto da vereadora Maria Luísa, que pretende implantar a bandeira 2 durante o dia inteiro nos táxis de Porto Alegre no mês de dezembro. A votação está prevista para hoje à tarde. Ele diz que é o Bruno, que é deficiente visual e, por vezes, é obrigado a usar táxi e a contrária medida. Professor Garcia. Obrigado, Bruno, pela sugestão. Acho que é importante que esse está previsto para nós votarmos hoje. Não sei se na realidade vai ser votado hoje. Está previsto, né? Quando está previsto, quer dizer que vai ser não, votado. Não, é exato. Na área política, quando está previsto, é que tudo pode acontecer. Esse projeto nós carecemos de mais discussão. A vereadora proponente, a vereadora Maria Luísa, do PTB, ela disse que já combinou com a categoria. Só que foi que eu digo assim, bom, tu combinou com os russos, como dizia o Garrincha. Combinou com a categoria dos taxistas, mas não combinou com a categoria da população. E essas coisas nós temos que ver, ninguém quer prejudicar os taxistas, mas também nós temos que ter um olhar todo diferenciado para a população. Na realidade, o que o projeto prevê? Ele prevê que no mês de dezembro, durante todo o dia, os táxis têm um acréscimo. Tradicionalmente, depois das 10 da noite. Depois das 10 da noite até às 6. É 24 horas, 24 horas, bandeira 2, 20% em cima. E essa é a grande discussão. Seria um 13º, porque alguns estados têm. Na realidade, tem três capitais do Brasil que têm isso, como projeto de lei, como lei. Vitória parece que é uma delas, Vitória é uma delas. Então, não, é algo que ele é bastante discutível, porque ao mesmo tempo, tem assim, bom, mas o mês de dezembro é o mês que as pessoas recebem 13º, mas, bom, tem taxista que diz, bom, mas aqui aumenta a oferta, mas será que com isso aí também não vai diminuir a procura? Então, é um tema que agora eu volto a dizer para ele, não sei se vai ser votado hoje, porque é uma matéria de alta relevância social e a discussão vai ser muito grande na casa. O advogado tributarista Nelson Lacerda está chamando a atenção. Pode ser bom, pode não ser, né? Pode ser bom para os taxistas, pode não ser, porque é um mês que eles faturam muito, que o pessoal está fazendo compras, andando muito essa área. Depois eles têm um faturamento muito baixo, que são os meses de janeiro e fevereiro, o pessoal vai para a praia. Quer dizer, se de repente aumentar e reduzir a utilização de táxi, não vai ser pior para o taxista? Tem que pensar bem se ele vai ganhar 13º ou vai perder o 12º, né? E fazendo rescalonamento aí de janeiro, fevereiro e março não seria melhor, mas isso, eu não estou mais vereador, eu conheço muito pouco o projeto. Como rescalamento, quer dizer, fazer bandeira 2? Não, por exemplo, o que o Lacerda está dizendo é o seguinte, coloque esses 20% em dezembro, onde o povo está aqui, está fazendo compra, janeiro, fevereiro e março, como disse o Lacerda, e é verdade, cai muito a ocupação. Então, poderia aí fazer uma compensação, um acordo, mas como disse o Garcia... Aí aqui, diminui em janeiro, fevereiro, por exemplo, será que não chama táxi? Exatamente. Tudo é um debate. Só que é o seguinte, o Garcia disse aqui que não passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Me falou em off. Agora eu estou repisando. Está entregando o Garcia aqui. Não teve uma audiência. Vai sem parecer. parecer. Audiência pública, que pudesse fazer um balizador. Mas de repente não vai votar então de tarde? Aí que eu pergunto ao Garcia... Justiça, ela não passou em todas as comissões. Sim, passou na Comissão de Constituição e Justiça, não é inconstitucional, é isso que tu quer dizer, mas não passou por outras comissões pertinentes, por exemplo, ao assunto de mérito, né? Comissões permanentes da casa. O vereador tem prerrogativa para apresentar um projeto dessa natureza? Na Assembleia, um deputado não tem, né? Para aumentar... porque, na realidade... valores de tarifas, né? Mas é que os valores... Esquecendo o microfone do seu Garcia aqui. Os valores, porque normalmente o parlamentar não pode, e hoje é bastante questionado, a iniciativa de quando é receitas pertinentes ao município, ou ao Estado, ou à União, que este não é o caso. Mas implica na vida da sociedade. Eu queria levar, se permitem, Gustavo e colegas aqui, um outro elemento. Eu acredito que o 13º, para quem é autônomo, ele tem o seu cálculo da sua tabela para exatamente ter o conjunto da renda para o ano. Então, se a ideia ela entra tipo como um 13º, eu não compreendo bem. O taxista hoje me disse isso, é o nosso 13º. Cara, mas também, mas é que o taxista, ele tem... já ganha o 13º em dezembro, porque ele fatura muito mais. Claro, e nós temos que estimular... Mais, esse é um momento de crise financeira no mundo e que não é hora de aumentar nada. Agora é hora de segurar os freios e todo mundo... Não, e exatamente, estímulo... A razão dele é o seguinte, aumenta, ganha um saláriozinho, o povo ganha um saláriozinho maior, um 13º. Aí chega na hora que ele tem que comprar,
os outros sobem, aí tira aquela vantagem que ele quer Não, dizer. mas é isso que eu quero Anula dizer assim, praticamente a aquele aumento origem, na verdade, do assim, o salário. processo do cálculo. O que é o processo do cálculo de uma tarifa de táxi? Ela leva em consideração o conjunto desses elementos, sabendo que não tem um 13º, porque ele é um autônomo, funciona de forma diferente. Então não é razoável tu entrares com essa lógica. É isso que eu quero dizer. Então a origem está errada. Tá? A origem está errada e, portanto, eu não conheço o projeto, mas obviamente que não concordo pela forma da origem como ele se apresenta. Ele já ganha o 13º em dezembro porque ele ganha muito mais, ele trabalha muito mais, a demanda é muito maior. E esse é um momento de crise. Até podemos pensar num projeto desse para os próximos anos. Nesse momento em que tem uma crise global, que não sabe o que vai acontecer. Não é o momento não é hora de para estar se aumentar- mudando leis. É o que eu falei da reforma tributária. Não é hora para a reforma tributária, porque não sabemos o que vai acontecer daqui a 2 meses, 3 meses. Não sabemos o amanhã. Nós temos que esperar o amanhã A agora. própria demanda, Gustavo, como disse o Lacerda, que nós estamos falando a mesma linguagem, é maior, consequentemente, o taxista vai ganhar mais. Mas se aumenta, será que ele vai ganhar isso que ele iria ganhar com essa demanda? É isso que tem que ser analisado. Eu ando O que de ele ganha táxi, por um lado, ele pode perder por outro. eu Até ando- porque é um momento de crise, talvez as pessoas comprem menos também. Exatamente. Exato. Compra Eu menos ando- e use menos táxi. Eu sou muito Aí cliente dos táxis. aumenta o táxi, o pessoal aí usa menos ainda. De repente o taxista vai perder Olha, muito eu mais. uso, se eu fizer ando isso. muito de táxi. Eu às vezes não trago o carro para cá porque eu moro no interior. Para durante a semana venho de ônibus para Porto Alegre para trabalhar aqui na Assembleia Legislativa. Eu ando muito de táxi por várias razões. Uma que eu tenho tranquilidade, o taxista me deixa na porta do local. Qual é a média que eu o não senhor paga preciso... da corrida? 10, 12? Qual é a sua média? É aqui no centro, quando é perto, é entre 9. Hoje de manhã paguei uma ainda, de 9 e 10. vai pagar Hoje de R$2 manhã, a mais, né? Mas quando vou para o aeroporto, é em torno de 20, 22. Enfim, eu pago muito, ando muito com táxi. Eles me dão uma segurança muito grande, por isso eu estimo muito eles. Em nenhum momento, olha, eu converso muito com o táxi, porque o taxista é sempre uma pessoa que acaba conversando muito com a gente. Em nenhum momento eu ouvi essa reclamação do taxista no sentido de querer algo a mais. Às vezes até, quando, por exemplo, tu paga R$ 7,50, muitas vezes ele te devolve, quando tu dá uma nota de 10, ele te devolve R$3. Aí procura um níquelzinho para dar para compensar os 50, ele diz, não, tá bem, obrigado. Então, me parece que não há nem esse desejo, né, de uma elevação. Os taxistas têm 2 ou 3 sindicatos totalmente diferentes. Então eles não chegam... Parece as centrais únicas de trabalhadores do Brasil, exato. né? Tem Começa aí o 3 problema. centrais únicas, né? Não se une- Eu concordo que eles se acham bem remunerados Força e fazem sindical, um bom trabalho. CUT, Até tem espera mais uma por a lá. gente para CGT. conseguir manter a comissão. Se nós fizermos com que a demanda diminua, vai acontecer como eu fui em Uberaba outro dia, e o motorista que não zaga. Eu parei no restaurante e ele ficou na frente para não perder a corrida. A próxima corrida. É a história de matar a galinha dos ovos de ouro. Aí né? eu fui para uma reunião e ele disse, olha, quanto tempo vai levar? 2 horas. Ele disse, eu vou ficar aqui na frente esperando, não vou cobrar nada, vou ficar aqui. Imagine ficar me esperando Nós 2 tivemos horas. um porque não caso tem aqui no muito Estado cliente. que nós votamos contra o aumento de impostos. E os impostos no Estado... Olha, a economia cresceu sem aumento de impostos. Aliás, Isso ó, prova o seguinte, que não há necessidade de aumentar os impostos. O que tem é que vender mais, a economia crescer, dar mais emprego. Cassiano está Naturalmente, cheio da razão. A governadora dizia e o AOD diziam que precisavam o aumento dos impostos para equilibrar as contas. Hoje o governo, mesmo que nós não concordamos com esse equilíbrio da forma que eu estou apresentando, mas foi possível fazer isto sem o aumento de impostos. Então, na verdade, essa lógica, nós temos que estimular, e eu tenho certeza que no final do ano as pessoas agora vão estar mais tranquilas, até o tema da lei seca também fez com que os taxistas, acho que tivessem mais transporte em função do cuidado que a pessoa que vai tomar alguma coisa vai preferencialmente pegar um taxista depois para ir para casa, para se deslocar. Então, acho que dito que tem outras formas de estimular que não seja essa. incentivar o taxista para o jovem de noite que vai numa festa, ele que vá para casa de táxi. O táxi tem que conquistar o jovem, o taxista tem que conquistar o jovem, explicar, olha, isso é segurança para vocês. Se está num bar, vai para casa de táxi. Se tem uma festa, vai... Olha, como dá tranquilidade, nós somos pais, Gustavo. Tu saber que, agora, tu tem que fazer uma relação com a sociedade. Quem é que está dentro daquele táxi? Quem é o taxista? Ele tem que fazer, é proprietário, ele é um cara que está quebrando galho, como é que é? Tem que ter uma identificação maior com a sociedade. E Meu essa filho, por tranquilidade, exemplo, que mora aqui na quantas Duque, só pega o táxi ali da frente do prédio dele, sem que é dúvida. conhecido já. Quantas vezes eu estimulei meus filhos, olha, por que vocês não vão de táxi e voltam de táxi? Dá tranquilidade. Ah, mas eu não tenho confiança no taxista. Não, mas Então, todos nós temos que ter taxistas, muito cuidado, Cassiano, porque é o eles seguinte, têm que se nós temos que identificar insistir. E dentro do táxi é obrigado a ter o que eles chamam de carteirão. Ou seja, Mas às vezes tu olha pra cara do cara, olha pro carteirão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é cara crachá, mas não Já é. não combina. Nós vamos no intervalo, ao noticiário das 2 e depois, atendendo inúmeros pedidos, inclusive dos nossos convidados, vamos discutir o projeto
que a governadora encaminha hoje à tarde à Assembleia, propondo a prorrogação de pedágios em troca de um investimento bilionário nas estradas concedidas. Espaço Aberto. Oferecimento ABCR, Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. Apresentação: Gustavo Mota. Tem um início de noite diferente. Acompanhe de segunda a sexta, aqui na Guaíba, o programa das 7 com Fabiano Brasil. Rádio Guaíba, a melhor programação do rádio. A governadora do estado, com quem conversei hoje pela manhã, está bastante otimista em relação à aprovação do projeto, que encaminhará hoje à tarde à Assembleia, propondo a prorrogação dos pedágios em troca de investimentos de mais de R$1 bilhão e a redução de tarifa. Vamos ouvi-la. Governador, as primeiras informações, as primeiras projeções sociais indicam a tendência favorável à aprovação dessa parte do PLIC-RS que vai para a Assembleia. Só está otimista nesse sentido também? Muito otimista, porque nós estamos mostrando que 75% do Duplica é do governo. Então, 75% do que precisa ser feito para ampliar toda a parte estrutural daquilo que é a logística, a infraestrutura, os transportes, o governo já ofereceu no orçamento de 2009. Então, 75% já está garantido. Agora, aquilo que pode ser feito sem o nosso imposto, apenas aquele que vai pagar uma tarifa menor para ter o investimento da duplicação da estrada, eu creio que aos poucos vai sendo compreendido. O que a gente quer fazer é continuar tirando o rótulo ideológico que estava presente nessa questão da infraestrutura a partir do pagamento de tarifas num contrato que era próprio lá de 1998. O mundo mudou a compreensão e a confiança mútua e mudou a negociação com as concessionárias. Quer dizer, há muito tempo a gente está negociando desde o primeiro dia com as concessionárias para mudar o contrato, para beneficiar o usuário e dar condições econômicas para que a duplicação venha. Ela está muito atrasada. O que eu quero dizer é que nós já estamos começando atrasados. Assim como começamos atrasados pelas mais diversas razões, o ajuste fiscal. Mas quando ele vem mais rápido. Então vamos ver se a gente consegue conscientizar de que isto, ao invés de custar ao usuário da estrada, ele vai ser beneficiado pela queda na tarifa do pedágio e pela transparência com a qual nós estamos levando essa questão. A doutora base aliada em tese tem 31 deputados, mais o DEM, que às vezes vota de maneira independente, 34. O senhor espera esses 34? No mínimo? Eu acho que espero até mais, né? Porque quando for feita uma questão que já foi levada por outros governos de outros partidos políticos, eles sabem os problemas que enfrentaram e até onde conseguiram ou não avançar. Agora, o nosso governo está buscando avançar com todos. Quer dizer, a solução não é para nós, a solução é por décadas. Primeiro, a década que se espera, 98 a 2008. Mas, em segundo lugar, os benefícios que vai trazer a todos. Tem que separar a política partidária disto. Então, eu espero mais do que 34 votos. Deputado Vino Bogás, esse recado da governadora tem que separar o caráter ideológico, a política partidária desse tema, lembrando que todos os partidos já governaram e tiveram problemas com concessões, e que ela está mudando os contratos para beneficiar o usuário. O senhor acredita nisso? Não, é muito estranho. Esse tema, eu quero até apelar para a sociedade gaúcha, para que ela esteja atenta sobre isso. Principalmente nesses contratos que foram feitos em 1998, nós votamos contra este modelo de pedagiamento com tarifas tão caras. Esse contrato vai encerrar em 2013. Então, é muito importante que agora, nós estamos em que ano? Nós estamos em 2008, que, na verdade, é um governo, está no meio ainda, este e outro. O atual governo alega esperar mais 5 anos. Como esse contrato original, que o PT também não conseguiu mudar lá no seu governo, se deixar se arrastar, não vai ter investimento. Não, mas ela acabou de dizer que 75% dos investimentos são dos recursos próprios. Então, é apenas 25%. Então, 75% das obras. Ela mesma disse agora, nós ouvimos agora, 75% são de recursos... E o restante é pedágios. Pois é. Concedidos. Pois é, mas então, na verdade, o que é? Tem uma concessão que encerra em 2013, daqui a 5 anos... E o que ela está querendo fazer? Ela está querendo antecipar um investimento, a prorrogação para 2028. Nós estamos falando de uma prorrogação que seria a partir de 2013, mais 15 anos, chegará a 2028 com as mesmas empresas. O que acontece? Nós precisamos zelar por um tema que é a transparência. Aliás, falando em transparência, este ano, através do Detran, nós vimos que teve um desvio de 44 milhões de reais.
E os próprios órgãos do governo, pessoas em gravações, Gustavo, disseram que o Banrisul, a Corsan, o Dyer, usavam para financiamento de campanha. Então, se a governadora agora quer antecipar uma prorrogação, que vai terminar em 2028, e se as empresas atuais estão concordando em colocar dinheiro, é porque tem muito preço, o preço está muito caro. Então, o que nós precisamos fazer? Antes de qualquer prorrogação, nós precisamos saber quantos passam lá nos carros, quanto é a cobrança, quanto é a renda, quantos são os investimentos que eles fizeram, ou seja, sem ter um levantamento rigoroso sobre todos os investimentos da receita da despesa, nós não podemos concordar de forma alguma com a prorrogação dos pedágios. Obviamente que recursos para os investimentos nós temos que ter, e o governo está com condições de fazer esses investimentos, até com recursos do governo federal que vem para o estado do Rio Grande do Sul, que podem ser investidos em obras. Nós não concordamos acoplar um investimento à prorrogação do pedágio. Deputado Cassiar Carpes, o governo Acena está dizendo que vai mudar os contratos, obrigar as empresas a colocar mais de 1 bi, está reduzindo tarifa, claro que vai remanejar praças, criar novas praças. Como é que o senhor avalia esse processo todo? Esse debate que começa, já começou, mas a partir de hoje, formalmente na Assembleia. Há pouco me ligou um repórter dizendo, tu és contra ou a favor? De que, cara pálida? Exatamente. Aí eu digo, mas contra o quê ou a favor o quê? Se está chegando na Assembleia, começa o debate. A Assembleia, o Bongás sabe, pode ratificar algumas coisas. O que nós temos que deixar bem claro, e nós viajamos por esse estado afora aí, tem estradas que estão insuportáveis. A 287, antes de Santa Maria, está terrível. Já entre Santiago e São Borja, já está ficando ruim de novo. A Cacequia, São Vicente, terrível. Olha, eu atravesso noite e dia por aí. Agora aí para Cacequia e São Vicente, hein? Parabéns. Olha, impressionante. Olha, eu de noite não sei como é que eu passei. Então tem estradas, nós temos mais de 115 municípios que não tem estrada nas entradas da cidade, acesso asfáltico. Então tudo tem que ser analisado num bojo só, ou seja, o que é uma coisa, o que é outra coisa. Então nós temos que, a Assembleia é propícia ao debate, e vai fazer esse debate, vai criar emendas, vai alterar, vai modificar, vai ajudar, vai tirar, bota, mas esse debate é muito bom, como disse o Bongás, nós temos que levar esse debate. Nós não podemos, eu estou dando esses dados para dizer que nós temos muitos problemas nesse Estado. E o Lacerda estava dizendo aqui como é que um Estado que não tem a competitividade vai competir com os outros. Quer dizer, nós não temos infraestrutura, é difícil chegar numa cidade, nosso transporte se torna caro pelas estradas ruins, e às vezes não tem, muitas vezes não tem. Então nós temos que projetar esse Estado não para um mandato de uma governadora, e sim para um mandato de vários governadores e vários governadores. O que a governadora acha ponto positivo, que 75% o Estado, o poder público, através de financiamento e parceria, vai bancar, e os 25% que essa parte do Duplica que trata de prorrogação de pedágios, o que a governadora acha positivo, o deputado Avino acha negativo. É uma grande pergunta que faz para o eleitor, que anda nas estradas. A maioria dos pedágios estão em estradas, boas, na média. Está bem conservado naqueles trechos ali perto. Mas aí quando não tem pedágio, a estrada é terrível. Por que isso? É uma provocação para ter pedágio? É uma pergunta que se deve fazer. Então, o Estado vai atuar mais diretamente com esses investimentos em áreas que são muito mal acompanhadas pelo DAER, pelo DENIT, em termos de recuperação. Os pedágios estão sempre no mesmo caminho. As estradas estão muito boas, mas a maioria do Estado não estão boas. Só porque não tem pedágio? O governo diz que é porque o governo não tem dinheiro. Eu diria o seguinte, então nós temos que ter infraestrutura para baratear o preço do alimento. O discurso do governo é porque não tem dinheiro. Nós temos que baratear o preço do alimento, do transporte, o crescimento das cidades. Para isso tem que ter, e isso está no orçamento. Agora, nós temos que fazer um orçamento, Lacerda, e tu gosta muito disso, até entende mais do que nós, um orçamento não mais fictício, que saia do papel. Porque eu estou cansado de prometer as coisas e a comunidade não vê. Fica para outro governo, empurra para outro. Tem que ser um orçamento para 2009 que se cumpra aquilo que está estabelecido. Caso contrário, será uma decepção novamente para o povo e para todos nós. Agora, tributarista Nelson da Serra, sua avaliação sobre esse debate que começa hoje formalmente. Eu diria o seguinte, os pedágios hoje existem no mundo inteiro. São necessários. Onde não tem pedágio, as estradas são horríveis. O que tem que se fazer, aí eu volto a um ponto que eu sou liberalista, o Estado não tem que investir. O Estado tem que fazer bons contratos para que as empresas de pedágio façam investimento e ganhem o lucro futuramente.
O contrato tem que ser feito de modo que o Estado não coloque dinheiro. Que a O grande Estado difícil se faz é o atual modelo, o que foi assinado lá em 98. é um grande negócio, pedágio é. Então, que as empresas de pedágio façam investimento e depois recuperem esse investimento. O Estado não tem que botar o dinheiro público, que é necessário nas áreas essenciais, que ninguém assume, como saúde, educação, e vai colocar no pedágio. Ora, é um bom negócio. Então, dá-se o bom negócio, mas ele faz o investimento obrigatoriamente. Como se fez com os telefones, por exemplo, que foram investidos bilhões no Brasil, e as empresas vão receber daqui a 10 anos o retorno financeiro. Doutor E hoje Lacerda, a todo mundo informação usa o que se tem, telefone. por exemplo, que serão criadas Por várias exemplo, praças, quando você mais falou 2 praças, que mas só 75 poderão cobrar em 2014, depois que estiverem concluídas. Pois é, mas você sempre falou, 75% do dinheiro vai sair da verba pública. Não tem que sair nada da que é verba essa? pública. Tem que sair Mas das tudo. estradas não Mas pedagiadas. É justamente isso. Quer dizer, essa questão conceitual, quer dizer, pedágio ele tem que existir e é discutível, determinado, porque na realidade o poder público tem sido mau gestor. Essa é uma realidade, a gente tem que conversar. Só o que eu não entendo é colocar o dinheiro e quando está praticamente pronto, aí tu permite. Exatamente Né? isso que eu estou Então, dizendo. quer dizer, isso nós temos que mudar. E a minha preocupação nesse aspecto é essa questão, porque essa questão do contrato não é de hoje. Não é de hoje. Há quantos anos está para ser revisto? E cada governo que entra quer rever. Esse Não foi o recado que a consegue. governadora deu. Não consegue até fazer destaquei alteração. aqui, ó, destacou que a matéria tem que ser debatida sem caráter ideológico, porque vários partidos do governo do Rio Grande enfrentaram problemas relacionados com as Mas só que nessa questão temporal, Gustavo, é assim, ó. O 13 é amanhã em relação a 2028. É nesse aspecto, eu digo assim, ó. 2028 é mais 15 anos depois de 2013. Nós vamos Dá ao 20 intervalo anos. e depois Dá fica a 20 anos. pergunta no ar. Os nossos convidados não acreditam, quando a governadora garante que a alteração no contrato vai beneficiar o usuário? Se for para colocar Depois do intervalo. 75% de verba pública, eu acho que está errado. Espaço Aberto. Oferecimento ABCR, Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. Apresentação: Gustavo Mota. E no oferecimento de Tabacaria Paromas, demais Paromas do seu estilo e Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, vamos ao último bloco Espaço Aberto. Eu fiz uma pergunta. A governadora, o governo não merece um crédito de confiança quando diz que quer alterar o contrato para beneficiar o usuário? Deputado, doutor Lacerda. Acho que merece, sim. Acho que a governadora tem uma visão econômica muito boa e ela vai, com certeza, tendo com essa visão econômica, vendo que é um excelente negócio o pedágio, fazer com que as concessionárias comecem a fazer o investimento e não o Estado o investimento. E aí cabe à Assembleia, né, discutir o tema, já que vai ser um tema que vai ser aberto à Assembleia. Eu acho que merece um crédito, o tema deve ser levado para a Assembleia, porque nós precisamos de estradas seguras. O custo de uma estrada segura pode ser a nossa vida. Né? Mas também outra coisa muito importante, que falou há pouco aqui o deputado, quando um caminhão daquele está transportando mercadoria e paga um pedágio muito grande, isso é embutido, inclusive, no preço da comida do povo. Então nós temos que pensar dos dois lados. Um lado é que nós precisamos de estrada boa, senão a vida pode ser ceifada. De outro lado, isso custo de pedágio, ele é agregado ao preço dos Por produtos. esse ponto de vista, também uma estrada toda ruim que arrebenta o caminhão sai cara também depois. Sai caro, Tá bem, exatamente. mas é que exatamente. no imposto, e isso eu acho que é um tema importante. vi no O Bom Gás. imposto, a população paga o imposto, e infelizmente o nosso DAIR, o DENIT, os órgãos nos últimos anos não foram mais estruturados para fazer manutenções. Antigamente, a estrutura de manutenções, tapa-buracos e manutenções eram feitas por esses Tinha órgãos. até a Cíntia, né, que eu acho que fazia as estradas Isso, que vicinais, foi- inclusive. né? Exatamente, junto com os municípios. Então, o que aconteceu? Nós fomos tirando a presença do Estado, só que os impostos não diminuíram em função desse desmonte. Então, o que Mas de onde que aconteceu? vai o dinheiro, deputado? Se não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para a saúde, não Mas- tem dinheiro mas para a por que segurança. tem dinheiro para fundo Como é que para vai grandes botar empresas? e como é que vai botar em estrada? Não é que não tem dinheiro. O dinheiro vai para outros lugares. Nós estamos O dinheiro falando é mal antes. gerido. Por nós isso que o estamos Estado tem que sair da administração das coisas e ser só estrategista e regulador. Quando o Estado está ele fazendo, custa muito caro pela má gestão. Como é- Isso Mas não a só pergunta é aqui, essa, não, deputado no mundo Elvino. inteiro. Merece um voto de confiança ou não? Olha, num ano onde teve CPI, onde o Detran foi desviado nesse sistema com serviços contratados, 44 milhões de reais, eu acredito que a sociedade gaúcha, primeiro,
quero um levantamento rigoroso de quanto dinheiro entra e quanto dinheiro é gasto por essas empresas. Porque essas empresas, se elas hoje podem oferecer um serviço antecipado de 2013, é porque lucram muito. Lucram muito. E, portanto, há que se desconfiar, sim, do interesse da governadora antecipar de 2013 para cá. E, em segundo lugar, nós queremos essas obras, hoje tem condições de fazê-las, historicamente os estados fizeram, nós estamos numa situação difícil nas estradas, neste momento, no estado do Rio Grande do Sul, principalmente... O senhor fala das pedagiadas, há condições de fazer? Não, as pedagiadas... Que não há, na verdade, o contrato original não previa isso, Gustavo, é isso que está se dizendo. Não, agora mas estão tentando obrigar as empresas a botar dinheiro. O que é uma licitação? A licitação tem que obedecer duas questões, que é a transparência, para que todas as empresas que desejarem se habilitar possam participar, esse é o objetivo de uma licitação, e o segundo, que o serviço possa ser de qualidade para as pessoas. E o que acontece nesse momento? Ao não fazer um edital de licitação em 2013, ao prorrogar essa autorização que ela quer da Assembleia Legislativa, eu não posso concordar de forma alguma. O que eu quero, e tem um deputado, inclusive, o projeto tramitando, o deputado Nilson Marcon, na Assembleia, que é um plebiscito para avaliar se precisa pedagiamento ou não. A sociedade tem que debater isso. E tem um projeto da deputada Marisa Fórmulo, que também é importante, que ainda não foi aprovado e precisa entrar em vigor, que é a cancela eletrônica. A cancela eletrônica permitiria uma transparência. Hoje nós temos todos os sistemas de controle público que precisam ser feitos. Então, nesta dúvida que está pairando nesse tema, não tem como nós concordar para prorrogar por mais 15 anos, que irá depois de 2013 a 2028. Deputado Cassiá Carlos, merece ou não o governo um voto de confiança? Essa é a grande questão que o Bongás disse. O governo merece sim confiança, mas essas dúvidas que o Bongás levanta aqui tem que ser tirada. Por que a prorrogação? Por que esse tempo? Agora, do jeito que está, e nós conhecemos o Estado, ele conhece a parte dele, eu conheço também, o Estado hoje paga muito caro para o seu transporte. Estradas deterioradas, nós vejamos por aí, como tu disseste, se estragar um carro, o custo é dobrado. É o pedágio que tem que pagar e mais o carro que quebra. Então, naturalmente, tem que ser avaliado com tranquilidade, por isso vai para a Assembleia, lá temos 55 deputados, a maioria vai determinar. Muitos deputados com os quais eu conversei hoje pela manhã, aparentemente a tendência é de aprovar, mas estão preocupados, por exemplo, ali na matéria onde se coloca aí novas praças. Já acho que já tem que rediscutir. Mas por isso que eu estou dizendo, vai para a Assembleia, está chegando hoje, vai ser discutido, vai ter emendas, quem sabe o governo até no meio do caminho retira algumas peças desse projeto, com debate com a Assembleia. Você pode também ter colocado, talvez, Cassiá não querendo ler, colocar, talvez como uma, como é que se diz, uma bode na sala, vamos dizer assim, né? Pode. Fala mais uma praça em Tapes, mais uma praça em Cachoeira do Sul. E depois ele vai retirar para tentar aprovar o projeto. O tempo que está tendo, faz parte do jogo, né? O debate está na Assembleia, faz parte do jogo, quer dizer, lá é o momento essencial. A partir de hoje, nós vamos debruçar nas comissões, no plenário, cada deputado buscando alguma alternativa para melhorar o projeto. Agora, tem que enfrentar, e na realidade está enfrentando. Ou seja, as nossas estradas estão mal, muitos com pedágio alto, concordo, mas não estão tendo um acompanhamento normal. Nós temos que, volta a frisar, são mais de 115 municípios que não têm entrada na cidade, isso é um custo muito alto para a sociedade, não tem telefonia, não chega lá porque não tem asfalto, o frete muito caro, o transporte se torna, às vezes, difícil chegar de uma cidade ou outra. Quer dizer, tem que enfrentar essa realidade. E este é o grande mérito do governo, ele está enfrentando e a sociedade, a Assembleia vai debater, e já começou o debate aqui, como eu estou vendo. Professor Garcia, do PMDB, o seu partido integra a base aliada e o governo, na verdade, conta, e ficou claro na manifestação otimista da governadora, conversei com o Zé Wenzel também, chefe da Casa Civil, conta é com a base aliada. Se tem 31 votos da base aliada, mais 3 do DEM que vota TPD de 34, tem que aprovar. Não, mas é que na realidade, sabe que o processo não se dá dessa forma, né? Cada partido político faz a sua análise. Claro que vê com bons olhos a intenção do executivo, mas faz a sua análise e faz o contraponto. Por exemplo, falando para o deputado Cassiá, esse projeto ele não tem a garantia que os 115 municípios que não tem vão ganhar acesso. Na parte do Duplique Reste do 3B, há essa previsão. A maioria dos municípios estão, só que não temos a certeza se está concluído neste governo. Ou seja, nós temos que ter muito cuidado. Na verdade, o que a governadora fez, é importante que a gente separe aqui, deputado, vereador, uma parte do Duplique RS são esses 3B em infraestrutura, hidrovia, claro, ferrovia e estradas. E a outra parte é essa prorrogação. A minha única preocupação é quanto à questão do contrato, tem que ser muito bem visto, porque, na realidade, é uma alteração da regra do jogo. Né? Ou seja,
Imagine os senhores e as senhoras... Através da negociação, né? Porque na marra não dá para ser. Não, é através da negociação, mas tem um detalhe. É que esse 2013 é algo que está mais próximo do que 2028. Então, imagine os senhores e as senhoras, qual seria o valor de investimento hoje do novo processo licitatório. Na realidade, o que está propondo é uma continuidade dos mesmos permissionários para 2028. Então, isso aí tem que ser revisto. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a pergunta que eu faço, tem mais de 4, 5 ou 6 empresas construtoras de rodovias? Não, mas nós temos que dar a oportunidade de entender. De outras de fora? Não de fora necessariamente. O que eu estou dizendo é que ao cessar um contrato, essas empresas, novamente no processo licitatório, conhecendo todos os elementos, eles vão poder apresentar uma proposta melhor, que seja uma proposta para mais 15 anos, se este for o desejo. Agora, ao você fazer uma prorrogação neste momento, vai ser com essas únicas empresas. É a Assembleia que vai decidir, deputado? Não, tá bem, mas a Assembleia é composta pela base dos deputados, da governadora, onde ela tem maioria. O que eles fazem? Olha só a estratégia que está sendo feita, isso, porque isso que eu desconfio que tem bode na sala nesse caso. O prefeito vai lá e quer um asfalto para a ligação do seu município. Daí o que diz o secretário e a governadora? Fala com os deputados, que os deputados têm que votar a concessão para mais 15 anos, daí vai ter o dinheiro. Aí o deputado vai lá com a governadora e diz, eu quero a ligação asfáltica para a região lá onde tem minha base eleitoral. Pois é, você precisa aprovar. Negativo. Mas não faz parte do jogo isso, esse raciocínio está errado. Um deputado disse hoje, eu posso até aprovar, mas eu quero que na minha região melhorias nas estradas. Bom, tá bem, então o povo vai pagar por um pedágio alto, quem tem o lucro é a empresa, e o Estado não vai fazer nada nisso. Eu não olho tanto para esse ângulo, eu citei um caso seguinte, se vai melhorar algumas praças que já são boas e esquecer aquelas que estão ruins, aí é que é a minha composição, ou seja, tu vai dar tudo para uma região do estado que já tem pedágio, já tem boas estradas, já tem turismo, e nunca dá nada para aqueles que não tem nada. Eu vou dar um ponto que certamente vai ser polêmico. Vai terminar, a ideia é terminar com aquela polêmica praça de Farroupilha, mas aí vão dar em troca o comunitário que vem para São Sebastião do Caí e sai de Campo Bom. Sim, é uma proposta. Bom, a comunidade vai decidir lá. Assim como o Farroupilha sai aquela polêmica. Lutou e ganhou depois. Aí troca pela comunitária de Campo Bom que passa para São Sebastião do Caí. É um ponto polêmico também. A conclusão que eu quero fazer é o seguinte, não se trata de ser a favor ou contra pedágio. O senhor disse antes, né? No mundo inteiro tem pedágio. Eu digo o seguinte, nós vamos fazer uma obra, em função desta obra, as pessoas vão, então, a empresa vai se cobrar por uma obra que o ente público não fez. É diferente dos pedágios, onde o ente público fez e depois eles passaram a cobrar por manutenção, e muitas vezes manutenção mal feita. Então, o que nós queremos aqui é, antes de qualquer renovação de concessão, são os números, são os dados, a transparência, nós precisamos conhecer. O problema maior, Bongás, é de 2013 até 2028. Mas eu não posso dar um cheque em branco agora para um contrato que não está encerrado em 2013, quando no mesmo ano onde nós estamos apresentando, num contrato de terceirizações, deputado, quando eu falei que a Copa dos Meses 14 e não se pregou um prego até agora, nós gostamos. Traz a Copa que é uma barbada. Deputado, não é bem assim. Evino Bogás, deputado Caçacarpes, o contrato não está encerrado, no programa está. Obrigado pela participação dos senhores. Nós que agradecemos. Advogado tributarista e da Associação Nacional de Servidores Públicos, Nelson Lacerda, obrigado pela presença. Obrigado também. Professor Garcia, vereador do PMDB, Cássia Carpes, vice-presidente da Assembleia, deputado estadual do PTB, Elvino Bongás, deputado estadual do PTB, que participaram hoje do Espaço Aberto, diretamente do Estúdio Cristal da Praça da Alfândega, e nos ajudaram a debater as principais notícias do dia para Tabacaria Paromas, demais Paromas a seu estilo e a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. Espaço Aberto teve na equipe técnica Luciano Vargas, Hamilton Silva, Fabrício de Carvalho, Jefferson Gomes, Paulo Semensato e Roger Charlozin. Produção Bianca Zucchetto. Coordenação de produção Silvio Almeida. Gerência de jornalismo Ataídes Miranda. Direção de programação Tânia Dias. Direção-geral Alexandre Caldeirão. E seu sábado à noite pode ser diferente. Liga a Rádio Guaíba às 10 da noite e ouça o Sábado Total. Apresentação de Maurício Iurren e Ellen Brau. Rádio Guaíba, a melhor programação do rádio. A seguir, Guaíba Revista com Jurandir Soares. Boa tarde e até mais ouvir.